Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o jornalista Luiz Vilar. 2017 ano, estamos a poucos dias de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Boas expectativas? Olha, em relação ao Trump, especificamente a pessoa do Trump, é difícil você fazer previsões, né? O Trump, ele é muito, às vezes ele tem um temperamento muito explosivo, às vezes ele joga algumas ideias no ar que você não sabe se é bravata ou se é aquilo que ele pensa mesmo. Agora, eu acho a democracia americana muito sólida no seu embate, sabe? Um legislativo sólido. A prova disso é o Obama, né? O Obama tentou restringir armas lá o tempo todo e não conseguiu, porque a mentalidade é outra, né? Então você tem uma democracia em que em que o Congresso se envolve mais nessas discussões morais, diferente daqui, que aqui o Congresso faz acordo para tudo, né? Então isso vai fazer com que o Trump também não tenha vida fácil, né? As ideias lá vão ter embates. Agora, eu tenho perspectivas positivas, sim. Porque o governo Obama, para mim, foi um governo que ampliou a mentalidade estatal dos Estados Unidos. Ele ampliou muito o estatismo. E além de ampliar o estatismo, tornou os Estados Unidos, sobretudo nas retas finais, um anão diplomático. E queira ou não queira, os Estados Unidos ele tem um papel ali de polícia do mundo, em relação ao terrorismo, em relação a uma série de coisas. E quando os Estados Unidos baixa demais as calças, por mais que a gente odeie os Estados Unidos, né? Eu digo a gente, eu estou falando o senso comum, eu não odeio, eu acho a democracia americana um exemplo. Mas por mais que a nossa mentalidade brasileira olhe para os Estados Unidos com aquela visão do imperialismo e tal, não tem o que correr, os Estados Unidos ele tem esse papel. E eu acho que o discurso do Trump pode fortalecer mais isso, né? Pode olhar mais para a questão lá do Oriente Médio, pode ver a questão da Síria e tratar de forma mais dura como é necessária. O Obama deixou aquela coisa ali correr solto, entendeu? A relação com a Rússia vai melhorar, sem sombra de dúvida, eu acredito que vai melhorar. Então não olho para o Trump e vejo apenas os aspectos negativos que a mídia brasileira em si costuma ver. Eu acho que a gente pode ter um bom aspecto. Tem alguns bons nomes na equipe do Trump. O Ben Carson é um deles. Quem tiver interesse, procura no Netflix, se tiver Netflix, se não, tenta baixar um filme chamado Mãos Talentosas, né? Do Ben Carson. O cara é impressionante, é uma figura, né? Uma figura que tem uma visão humana riquíssima. Eu acho que trazer isso para dentro do governo, sobretudo com olhar para a saúde, pode ser um ponto positivo, já que a saúde é um grande gargalo americano. Então, acho sim que é um governo que tem cabe dizer que a saúde lá não é universal. Não, sim, mas eu digo assim, o gargalo na saúde americana se dá por diversos fatores, né? Por diversos fatores. Seria um programa só para discutir esse assunto. Mas eu acho interessante e gosto do discurso do Trump da soberania. Eu acho que todo país tem que ter esse discurso. Olha, nós somos um país, nós temos os nossos interesses, nós olhamos o nosso povo, nós precisamos pensar nós mesmos. Eu acho esse sentimento interessante. Eu não acho interessante quando esse sentimento parte para um ufanismo protecionista. E eu tenho medo que seja um governo protecionista, né? Para trazer o emprego de volta, a gente vai combater a globalização. Não se combate a globalização. A globalização é um fenômeno interessante que trouxe benefícios para muita gente. Então, assim, eu vejo cautela. Não sou um grande entusiasta do Trump, mas confesso que entre o Trump e a Hillary, pelo meu discurso já dá para perceber, eu prefiro o Trump. No Brasil, estamos com um governo Temer, um ano pré-eleitoral, mas não há, pelo menos eu coloco até aqui para que se diga, depois de um impeachment da Dilma, nomes que empolguem. É verdade, é verdade. Você há de se registrar, independente do que se pense dele, há um fenômeno que reúne uma massa ao seu redor, que é a figura do Bolsonaro. Talvez seja o único, né, nesse sentido, mas você tem lideranças políticas totalmente desgastadas, né? O Aécio Neves não se fala. O Geraldo Alckmin tenta se viabilizar a partir de um bom governo que venha fazer o João Dória e ele mesmo no seu complemento de governo de Estado.
O Álvaro Dias ensaiou alguma coisa, mas ainda não é um nome que tem grande penetração. Lula tem grandes problemas pela frente. Lula tem grandes problemas pela frente. Um nome que me agrada do ponto de vista pessoal, porque eu acho que tem uma linha de pensamento à direita, porém com uma visão mais moderada, que é o Ronaldo Caiado, do Democratas. E aí eu não estou enveredando na biografia, estou falando da linha de pensamento. É um nome que me agrada, mas também sei que há dificuldades de se viabilizar. Eu acredito Você que tem a Marina também. A Marina Silva, claro, e esquecendo dela, da Rede, né, que eu acho uma melancia. Verdinha por fora, mas o vermelho do comunismo por dentro. Eu acredito que a gente pode ter aí um processo, se a coisa não se afunilar por meio de acordos políticos que viabilizem o nome, a gente pode ter aí um processo muito semelhante ao que ocorreu em 1989. Muitos candidatos. Muitos candidatos, e você não conseguindo ter exatamente uma visão clara de quem vai chegar a um eventual Podemos ter um segundo novo turno. Fernando Collor? No sentido de um concorrente surpreendente? Pode sim, porque há uma coisa muito interessante. A imprensa e a classe política está totalmente descolada dos anseios populares. Totalmente descolada dos anseios populares. Mas nós vamos eleger um herói andando de jet ski? Não sei, mas a gente vai eleger alguém que consiga acertar o discurso, entendeu? Consiga atender esse anseio. E muitas vezes esse anseio, ele não é o discurso racional. Porque por isso que eu tenho muito medo dos salvadores da pátria. É por isso que eu critico esse discurso de o mito, porque o anseio é aquela sensação imediata. Por exemplo, nós vivemos uma criminalidade terrível, terrível. Eu não acredito em nenhuma solução da esquerda para essa criminalidade. Inclusive, não acredito nessa história de desarmar o cidadão. Para mim, o porte de arma seria uma condição básica. Mas, assim, quando você pega esse discurso da criminalidade, aí você começa a ter a coisa mais radical. Não, tem que matar mesmo. E esse radicalismo, para o cara que está sofrendo aquilo ali, é um sentimento. Que é o mesmo sentimento do cara que é pobre lascado, né? E chega o Estado, não, olha, se eu ganhar, eu lhe dou tudo. Entendeu? Então você tem essa questão do sentimento romântico, né? Que fica impregnado na população que quer a mudança para ontem. E isso é algo que muito me preocupa demais. Porque em momentos como esse onde a gente está, algumas soluções só são viabilizadas por medidas impopulares. Por exemplo, não há como negar que a PEC 55 é impopular, que foi aprovado o teto do gasto. Não há como negar que é impopular. Agora, não há como negar que o Estado não pode gastar mais do que o que arrecada, porque ninguém aguenta mais pagar imposto. Mas não há uma certa maneira, exemplo, a frase do governo impopular e talvez a vestimenta do governo impopular, ela nunca foi negada por esse governo Temer. E tem um conselhão, quem diga que o publicitário Austin Oliveto disse: aproveite a sua impopularidade para adotar medidas impopulares. Talvez tenha, mas passa muito pela coragem. Porque quando eu falo medidas impopulares, eu não estou dizendo que qualquer medida impopular seja boa. Eu estou dizendo que é igual um remédio. Eu odeio tomar remédio. Tem remédios que têm um gosto horrível. Mas tem remédio que se você não tomar, por mais horrível que seja o gosto, você não se cura. Então, são medidas populares nesse sentido. Por exemplo, nós precisamos... Eu vou citar alguns exemplos aqui. Nós precisamos reformar a Previdência. Eu acho que ninguém discorda disso. Discorda. No sentimento íntimo discorda. Por exemplo, nós precisamos reformar a Previdência. Eu não estou dizendo que essa reforma aí é boa, ela não é boa. É um absurdo. Era a pergunta que eu ia fazer. Mas você precisa estudar uma forma. Não há um tanto de barganha quando você diz bem assim, olha, para eu consertar seu pé, eu vou colocar 1989 pinos no seu pé. E quando chega na cirurgia, botei 3. Mas é onde está. Você precisa da discussão dessas medidas. Nós da imprensa... 49 anos? Não, eu acho essa reforma da Previdência horrível. Eu defendo outro modelo. Não é o modelo da esquerda. Mas aí a eu pergunta defendo outro modelo. Eu defendo a gradação para a Previdência privada. Não há, de uma certa maneira, uma proposta exagerada, sim, para que a população faça, pelo menos ganhamos na barganha?
Não, sim. A proposta nunca foi 49 anos? Sim, é. Aquela história, eu vou botar o absurdo aqui para gente negociar para chegar onde eu quero. Sim. Sim, pode ser isso. Mas assim, a questão básica que eu falo é o seguinte, um exemplo nisso, nessas medidas impopulares, nós da imprensa temos um papel fundamental, que era o de esclarecer isso. Nós não estamos fazendo. Nós estamos lutando ideologicamente em cima desses temas. Por exemplo, o cara que é de esquerda já diz, não presta porque eu quero desestabilizar o governo. E muitas vezes aquele cara que não é da esquerda, né, olha para isso e faz... Eu falo não é da esquerda, não é porque eu estou evitando usar o termo direita, não é porque tem gente que não é de esquerda também não é direita. A direita é muito amórfica ainda aqui no Brasil. Mas, por exemplo, o cara que diz, não, mas é preciso esse governo porque é melhor que a Dilma, então deixa. Né? E ao invés de você discutir ponto a ponto, por exemplo, tive um exemplo, e até aqui eu cito, parabenizando a subsecretária de Educação de Alagoas, a Laura, né, que foi da reforma do ensino médio. Quando saiu a reforma do ensino médio, eu vi um monte de site batendo, um monte de jornal batendo e tal, e nenhum trazia o que era reforma. Ninguém explicava o que era reforma, era só um tipo, não presta. Eu disse, eu preciso estudar. Aí baixei a reforma, fui estudar, conversei com a Laura fez um texto esclarecedor, texto, até republiquei o texto dela em meu blog, e que mostrava a necessidade disso. Né? E você começa a discutir racionalmente a partir desses pontos. É isso que nós precisamos. Nós não estamos mais aqui discutindo o nosso presente. Nós estamos discutindo o futuro, e olha o tamanho da responsabilidade, o futuro de gerações que podem não ter um país. Porque o drama é esse, podem não ter um país. Ou a gente derruba o establishment, que aí está, e quando eu falo establishment, eu estou falando todo o corpo político da forma como ele funciona, para que a gente tenha uma nova maneira de funcionar, ainda que seja preciso mudar o sistema político para um parlamentarismo ou o que quer que seja, ou então nós vamos continuar tendo um país que os gastos públicos crescem, o empreendedorismo é sufocado, e vai chegar um momento em que uma frase clássica da Margaret Thatcher, olha, o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. É essa a preocupação. A gente vai para um breve intervalo e na volta a dúvida política e econômica sobre austeridade ou desenvolvimentismo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.